Oi, gente, bom dia. A graça maravilhosa do Senhor Jesus na vida de vocês essa manhã e a bondade dele correndo de uma forma perfeita. É o que eu desejo sempre para vocês. Olha a cara da pessoa. Tipo de férias, meio que forçada, mas muito feliz por entender a cada dia mais tudo que ele tem para nós aqui na Terra. Entender cada vez mais o nosso propósito, entender cada vez mais a missão perfeita de Deus para as nossas vidas. E a partir do momento quando a gente entende isso, nada mais nos para. Nada, absolutamente nada tira do foco. E viver assim é simplesmente maravilhoso. Quantas vezes, né, muitas pessoas elas se entristecem por besteiras que acontecem na vida. Outras têm situações assim mais pesadas e você vê a paz e a alegria no coração dela, porque entenderam a missão, entenderam o propósito e entenderam a cruz que precisa carregar. E isso Jesus ele disse, né? Ele disse aos discípulos dele. E isso falou muito no meu coração. Quantas e quantas pessoas que muitas vezes elas nascem, né, às vezes com problema sério e chegam na Terra com esse problema, mas mesmo assim a gente vê uma alegria extraordinária na vida desse ser humano. A gente vê que essa pessoa, mesmo com o problema, cumpre a missão. Quantas e quantas pessoas têm tantas dificuldades e mesmo assim não se deixam abalar por nada. Pelo contrário, inspiram e influenciam pessoas. E é exatamente isso que Jesus nos faz entender. Que quando existe um propósito para as nossas vidas, isso precisa glorificar o nome de Deus. E como glorificar isso? Inspirando, alegrando, amando, influenciando pessoas. E muitas vezes também chegam pessoas nas nossas vidas para tirar esse foco de nós, né? Nossa, você está passando por tudo isso e mesmo assim você está assim, muda. Não, vai fazer outra coisa. Não precisa estar fazendo isso. Você pode ir pelo outro lado. Mas aquela pessoa ela não sabe que aquilo ali é um propósito, é uma missão dela, porque ela já tem convicção disso. E quantas vezes, quando a gente decide fazer algo, né, que as pessoas acham muitas vezes um absurdo, porque nós estamos sofrendo, ou então a gente está passando por problemas, porque nós decidimos fazer esse algo. E pessoas, elas tentam, né, nos tirar disso e mostrar um lado melhor, que a gente pode fazer algo melhor para as nossas vidas. Mas a realidade é que nós sabemos que nós precisamos estar nesse caminho. Mesmo passando por coisas, né? Mas entendendo que aquilo lá na frente tem um propósito. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas eu vou ler algo agora em Marcos 8, que fala mais ou menos isso. E foi muito forte ao meu coração. Quando, lá em Marcos 8, no versículo 31, quando Jesus ele prediz, né, a sua morte. E ele fala, a palavra de Deus fala que Jesus começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que ele fosse rejeitado por líderes religiosos, por chefes de sacerdotes, que ele fosse açoitado, que ele fosse ridicularizado, que ele fosse rejeitado, fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Ele
ele preveu a morte, ele falou isso, né, para os discípulos. E ele dizia abertamente essas palavras. E Pedro, um dia, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os discípulos, repreendendo Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. E aí eu pensei, né? Muitas pessoas, elas não sabem como Deus trabalha. E tenta tirar você do foco. Porque tá te vendo sofrer, porque tá te vendo passar por perseguições, porque tá achando que você é um coitadinho. Ah, mas você não precisa passar por isso, né? Mas muitas pessoas, elas não entendem como Deus trabalha. E muitas vezes, coisas que a gente pode estar passando, que você pode estar passando, é para você aprender, é para você se fortalecer, é para você amadurecer e lá na frente. Ou então tudo isso que você está passando está inspirando pessoas, está influenciando pessoas, está glorificando o nome dele. E lá no versículo 34, a palavra diz: então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, esse salvará. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Qual era a cruz de Jesus? Qual era a missão dele? Qual era o propósito dele? Morrer naquela cruz. Se sacrificar por nós. Passar por tudo que ele passou. Ele podia ter decidido o contrário. Ele podia não ter feito nada daquilo. Mas ele sabia que o propósito e a missão dele aqui na terra era se sacrificar por mim e por você. Para que a graça, para que esse amor perfeito de Deus, para que a bondade, para que o entendimento, para que o Espírito Santo pudesse tomar de conta das nossas vidas. Para que a gente pudesse entender de uma forma linda, através do Espírito Santo, tudo aquilo que Deus quer que nós entendamos aqui na terra. Se ele não tivesse carregado essa cruz, se ele não tivesse sacrificado, coisas extraordinárias, com certeza, nós não estaríamos experimentando aqui na terra. E por isso que você precisa, sim, negar a si mesmo, se sacrificar, perder muitas vezes a sua vida, carregar a cruz, qualquer cruz, eu não sei qual é a cruz que você carrega, sabe? Mas carregar essa cruz com alegria, com paciência, se regozijando, entendendo que você precisa sim passar por tudo isso para viver a tua missão e o teu propósito aqui na terra. Carregar a tua cruz com muita, 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 muita alegria e paz. E pode ter certeza que se essa for a missão e o propósito de Deus para a tua vida, o carregar dessa cruz é leve. Ela não é pesada. A palavra de Deus também diz na Bíblia a Mensagem, em Mateus, no capítulo 5, e nos versículos 10, 11 e 12, fala algo muito lindo, muito, muito, muito lindo. Falando a respeito das perseguições, das tribulações, de como nós precisamos entender a forma como temos que carregar muitas vezes cruz nas nossas vidas. E ele fala: abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados.
sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados, para me desacreditar. Muitas vezes, como eu acabei de falar lá atrás, as pessoas, elas, nos machucam tanto com palavras, tentam nos agredir, tentam nos caluniar para a gente chegar e dizer: pai, por que eu estou passando por isso? Mas lembra o que Jesus falou na cruz? Foi um momento tão doloroso, ao ponto dele chorar lágrimas de sangue, que ele ainda disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja a tua vontade. A gente não pode desacreditar nunca, jamais de Deus nos momentos de aflições. Porque o que as pessoas vão tentar fazer conosco é exatamente isso. Desacreditar que tem um Deus perto da gente. Fazer-nos acreditar que não podemos confiar nele. Que muitas vezes os sofrimentos e as perseguições, as atribulações do dia a dia, as calúnias, né? Falar: para que tá seguindo Jesus? Para que tá passando por tudo isso? Tu não pode fazer diferente? Poder eu posso, mas eu não quero. Porque eu decidi perder a minha vida por causa do Evangelho. Eu decidi sacrificar a minha vida, me entregar em sacrifício vivo a esse amor. E muitas pessoas vão tentar fazer você viver o contrário. Desacreditar desse Deus, desse amor tão grande. E ele continua: isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu, diz o Senhor, gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia, que é a perfeita companhia. É o do melhor consolo, que é o do Espírito Santo. E ele ainda disse: os meus profetas e as minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. E uma coisa eu digo a vocês: não vai deixar de existir. A palavra mesmo fala: no mundo tereis aflições, passarei por tribulações, mas é preciso ter bom ânimo, porque essa é a chave. Bom ânimo no meio das tribulações, das perseguições. Bom ânimo quando você se entrega completamente em sacrifício, deixando tudo para trás e entendendo que a prioridade é Ele. Mas uma coisa eu te digo: as recompensas são extraordinárias. As recompensas da parte de Deus, a paz e a alegria, o consolo do Espírito Santo, o amor dele nos envolvendo, não tem preço. E a minha oração é que vocês vivam isso de uma forma sobrenatural, que vocês entendam definitivamente que perder a sua vida por causa desse amor, por causa do Evangelho, vai fazer você viver aqui na terra como nos céus. Amém? Que Jesus abençoe vocês e que essa graça maravilhosa e a bondade e a paz do Senhor Jesus os envolva. Beijo, beijo no coração.